Boa noite, Fael. Eu me chamo Horácio. Tenho 56 anos e moro na cidade de Ipixuna, no Amazonas. No seu canal, eu já ouvi vários relatos de lobisomens aqui de Ipixuna e fiquei chocado, pois agora eu sei que eu não fui o único a passar por essas experiências aqui na cidade. Aqui no Amazonas, levamos o folclore bem a sério. E ai de quem não acredita ou faz piadas com as lendas do nosso povo, pois quem zomba de nossas crenças sempre paga um preço muito alto, pois falar que lobisomem, mapinguari, saci, boitatá, comadre florzinha, curupira, caipora, iara, boto cor-de-rosa, mãe d'água, caboclo d'água, pé de garrafa, boiúna, mula sem cabeça, corpo seco, preto véi e outras criaturas não existem, é fácil falar. Eu quero ver o caboclo entrar nessas matas sozinho, sem levar fumo, e desafiar as entidades que vivem ali. Bem, Fael, eu sou um pescador muito ávido desde criança. E depois de anos ganhando dinheiro, finalmente consegui comprar o meu próprio barco. Não é nada demais, é apenas um barco simples, mas flutua. E eu pude pescar em muitos lugares novos que eu não conseguia ir antes. Nos últimos 6 meses ou mais, eu tenho ido no rio Ipixuna a algumas horas de distância da minha casa, que fica na cidade de Ipixuna. É uma viagem horrível, mas absolutamente vale a pena. Eu peguei alguns peixes gigantes naquele rio e até peguei um pirarucu de 2 metros. Foi o melhor dia da minha vida. E apesar do meu amor por este rio, eu estou pensando se devo ou não parar de visitá-lo, pois eu quase sempre pesco sozinho. É o meu hobby. E eu gosto muito dos sons da natureza quando estou pescando. Certas áreas do rio é bastante isolada, então ninguém pesca nas margens. Ocasionalmente, eu vejo outros barcos patrulhando ao redor, mas a área que eu pesco é através de algumas áreas de água baixas e mato alto. Então, eu não acho que ninguém mais vai para lá. Depois de algum tempo na natureza, você começa a se familiarizar com os sons da natureza, o coachar das rãs e também os macacos que pulam nos galhos, o roçar de uma capivara nos matos, etc. É como saber quem está andando pela sua casa, pelo som e ritmo de seus passos. Você se acostuma tanto com os sons da natureza que percebe como os sons externos podem ser intrusivos. Um barco a motor passando a uma parte isolada do rio é muito alarmante. Então, quando você começa a ouvir novos sons e sentir a presença desconhecida, é óbvio que não pertence à natureza. Quase sempre eu vou pescar de manhã e chego ao meu lugar favorito no rio, no momento em que o sol se põe no horizonte. Eu comecei a sentir que não era o único naquela área. No começo, eu não percebi muito. Apenas a sensação de que você está sendo observado, ou um som estranho aqui e outro ali. Eu pensei que poderia ser apenas a mudança do tempo, e o meu corpo sentindo a diferença na atmosfera, sem a minha cabeça ser capaz de processar isso. Então, as coisas ficaram mais nítidas de que isso não era um fenômeno natural. De vez em quando, eu via uma sombra nas árvores, e algumas vezes, quando eu me virava para olhar para a mata, algo como uma pedra atingia a água bem perto do meu barco. Bem, eu só pesco 1 ou 2 vezes por semana. Então essas coisas não são o suficiente para me assustar. Mas depois as coisas pioraram.
Certa manhã, eu estava me movendo rápido com o meu barco pelo rio. Então, eu saí para o rio cerca de meia hora mais cedo do que eu normalmente faço. Eu fiz o de costume e cheguei ao meu lugar. Eu estava meio animado para ver como seria no pôr do sol. E quase imediatamente eu percebi que algo estava errado. Tudo parecia errado. Eu não estava mais só curtindo a felicidade da natureza, e os cabelos da minha nuca estavam arrepiados, e eu sabia que estava sendo observado. Achei que talvez houvesse alguns caçadores na floresta, então eu gritei, mas nenhuma resposta. Em vez de pescar, eu sentei-me no banco da frente do meu barco e usei o meu monóculo para espiar a floresta ao redor da margem. Ficando quieto e certificando-me de prestar atenção em tudo à minha volta. A minha garganta estava seca e eu esperava que algo pulasse na frente das pequenas lentes através das quais eu estava olhando. O meu corpo inteiro estava tenso e os meus sentidos estavam alertas. Então, quando ouvi alguns gravetos se quebrando na mata, eu me virei imediatamente para a direção do barulho tentando ver alguma coisa. Ainda não sei se imaginei isso ou não, mas eu juro que vi uma mão enrolada em uma árvore. Era uma mão peluda e marrom. Os meus olhos estavam presos no lugar, olhando para aquela mão através do monóculo. Aquilo estava imóvel, se escondendo por detrás da árvore e muito longe do meu barco. Os dedos se moviam quase até a metade do tronco da seringueira. O barulho de um bando de pássaros voando para fora das árvores me assustou tanto que eu quase caí do barco. E quando recuperei o fôlego, eu descobri onde a mão estava novamente, pois ela havia sumido. Eu me convenci de que tinha visto um macaco atrás da árvore, e a sensação assustadora que eu estava sentindo estava fazendo a minha imaginação me convencer de que era uma mão de uma criatura como um lobisomem ou uma pinguari. Pois aqui no Amazonas, essas histórias não são somente lendas. Mesmo assim, eu saí do meu lugar habitual e pesquei o resto da manhã em uma parte muito aberta do rio, muito mais perto de um local onde haviam mais pescadores. Eu até tirei uma semana de folga depois desse dia, o que era raro de se fazer. Nas próximas vezes que eu fui ao rio, eu experimentei alguns novos locais. Até andei no barco à procura de uma nova área secreta, mas sem sorte. Por fim, eu me deparei com o fato de que a melhor pescaria que havia naquele rio era no meu antigo local. E neste ponto, eu não diria que estava com medo de ir para lá, mas eu tenho que admitir que eu estava hesitante. O que me fez voltar foram as lembranças dos bons tempos que eu passei pescando naquela área secreta com o meu pai. A serenidade de ser o único ali por horas era a minha fatia do céu, e uma experiência ruim não me afastaria dali. Para minha surpresa, nas próximas vezes que eu fui ao local, estava tudo ótimo. Foi pacífico e exatamente como nos velhos tempos. Eu expulsei a imagem daquela mão para fora da minha cabeça e apreciei a felicidade. Mas como vocês sabem, a alegria de pobre é sinal de perigo. E como eu disse anteriormente, eu costumo ir pescar de manhã cedo. Mas no sábado daquele dia, eu tinha algumas coisas para fazer na cidade pela manhã. Então, eu decidi ir para a pescaria durante a tarde. E eu nem pensei duas vezes sobre isso.
Bem, eu nunca tinha estado naquele lugar secreto à tarde, mas eu já tinha pescado várias vezes ao anoitecer. E por volta das 4 horas, o meu barco atingiu a água, e eu achei que pescaria por algumas horas e estaria de volta antes do pôr do sol. Nos primeiros 30 minutos, tudo estava ótimo. Eu só tinha pescado algumas traíras, mas estava recebendo mordidas em todas as outras varas. Então, quando o sol começou a tocar o horizonte, o clima começou a mudar. Os peixes pararam de morder a isca completamente, e os sons da vida selvagem praticamente desapareceram. Até o vento pareceu parar de soprar. Eu estou dizendo que foi um silêncio mortal. E algo dentro de mim sabia que não estava certo. A atmosfera estava carregada de uma energia sombria, e eu tentei ignorar e continuei pescando por um tempo. O sol atingiu aquele ponto onde tudo ficava escuro. E um pouco antes da escuridão real envolver toda a floresta, foi neste momento que eu decidi voltar. Honestamente, eu estava me sentindo assustado. Então, estava me atrapalhando com todas as minhas coisas, tentando recolher tudo, para que assim eu pudesse dirigir de volta a toda velocidade. Os meus nervos estavam à flor da pele. E era aquela sensação de que algo está bem atrás de você, e você só quer correr o mais longe possível. Continuei procurando para ver algo na floresta, mas eu não vi nada. Finalmente juntei todas as minhas tralhas e comecei a dar partida no motor. E neste momento, o meu barco não quis dar partida. Mas essa não foi a primeira vez. Muitas vezes eu precisava de algumas tentativas para fazê-lo funcionar. Mas com a sensação de medo no estômago, eu estava ficando apavorado. Eu estava quase inundando o motor, tentando fazê-lo funcionar. E foi aí que eu ouvi. Parei de tentar girar o motor por apenas um segundo. E percebi que o motor não era a única coisa que fazia barulho. Houve um uivo soando no mesmo nível do ruído do motor. Mas não era como um lobo ou um cachorro. Era muito, muito mais agudo. Como alguém tentando uivar com uma voz fina. Então, a minha respiração falhou e eu fiquei paralisado por um longo tempo. Tentei localizar o som, mas ecoou pelas árvores e foi difícil localizar a fonte. E depois de alguns momentos de tensão, eu recuperei os sentidos e corri para ligar o motor para sair dali. Eu estava prestes a dar um treco, quando notei algo grande movimentando na água a menos de 3 metros do meu barco. Era uma forma humanoide, com cabeça de porco, longos braços e olhos tão vermelhos quanto fogo. Julgando que a água atingia a cintura da criatura que se movimentava devagar para não ser notada por mim, aquilo deveria ter muito mais de 2 metros de altura. Tentei soltar um grito quando percebi o que era. Mas a minha garganta estava muito apertada de medo e o grito saiu como um gemido rouco. Agora, a única coisa que eu estava olhando era uma cabeça. Uma cabeça que parecia de porco. Aqueles longos fios de musgo eram na verdade cabelos, e embora estivesse muito escuro para ver o seu rosto detalhadamente, eu sabia que aquela criatura estava olhando diretamente para mim. Em pânico, eu agarrei o meu facão e lancei contra a coisa.
A criatura, mesmo na água, se esquivou. E eu errei por uns 2 metros. Então, a coisa começou novamente a se aproximar. Eu liguei o motor e desta vez ele ganhou vida. A cabeça da criatura foi desaparecendo à medida que eu me distanciava dali. E então, eu saí daquele local o mais rápido que eu pude. Os meus braços estavam tremendo e, felizmente, eu estava sentado porque as minhas pernas tremiam feito vara verde de bambu. Olhando em volta, enquanto me aproximava das longas retas de águas rasas, eu vi algo saindo do rio. Eu estava me afastando e estava muito escuro neste ponto. Então, os detalhes eram difíceis de observar. Parecia que o que quer que fosse não era nada deste mundo. E foi a coisa mais estranha que eu já vi em toda a minha vida. A criatura parecia um enorme cão misturado com um porco e andava como uma pessoa. Os seus pelos marrons estavam encharcados, mas os seus olhos vermelhos eram nítidos. E então, aquela coisa saiu da água, começou a urrar e foi direto entrando na floresta. Eu tentei ao máximo observar um pouco melhor, mas estava muito longe e muito escuro. E depois de chegar com o barco no ponto de desembarque, eu deixei o barco e caminhava pela estreita passagem aberta através do mato alto. E eu sabia que se eu não me apressasse, aquela coisa voltaria. Mas, apesar do meu medo, aquilo não voltou mais. Voltei em segurança para a estrada e saí pela última vez daquela floresta. A minha mente tem estado constantemente em conflito com essa experiência que acabei de compartilhar com vocês. Honestamente, é difícil acreditar em minhas próprias memórias. Eu continuo tentando processar aquela experiência. Se passaram meses e até hoje eu mantive a minha experiência privada, mas chegou a hora de compartilhar com vocês do canal. Não preciso que os meus amigos e familiares pensem que sou um velho idiota que está enlouquecendo. Bem, eu vou ter que decidir se quero continuar pescando lá sozinho, mas eu primeiro tenho que tirar isso da cabeça. E para tirar esse fato da cabeça, eu precisava contar para alguém. Espero de todo o coração que o meu relato seja narrado aqui no Elite Oculta. Obrigado, Fael, pelo espaço, e desejo a vocês uma boa noite.